Como é de costume, fazer uma pausa aqui na explicação da história do Brasil e de Portugal e comentar sobre um historiador português do fim do século XV, início do XVI. Ele escreveu no século XVI, na verdade. O nome dele é João de Barros. João de Barros é considerado o maior historiador português quinhentista, tá certo? Ele, muito jovem, ele entrou na corte do Dom Manuel para trabalhar e para ser educado. E digamos assim, a educação que ele recebeu, existe assim uma tendência hoje das pessoas acharem que tudo progride com o tempo, né? Então assim, há um progresso tecnológico, há um progresso técnico, num certo sentido, e aí as pessoas aí por associação acham que tudo progride, né? Então assim, a educação que o João de Barros recebeu na corte de Dom Manuel no século XVI, com certeza ela está muito acima da educação que a gente recebe hoje nas escolas e até nas universidades. A especialização excessiva fez com que se perdesse muito, né, dessa formação global, integral. A educação perdeu muito do que ela tinha nessa época. Vocês devem conhecer o Instituto Borborema. Se não conhecem, eu recomendo muito. No YouTube, eles têm um site, mas no canal do YouTube deles tem muita coisa boa. E eles focam muito nisso, né? Decadência intelectual. A escola, hoje, ela não ensina mais. Praticamente, ela não faz nem 10% do que ela fazia, né? A educação hoje, né, institucionalizada, ela não oferece nem 10% do que ela oferecia alguns séculos atrás. Então, João de Barros vai ser educado na corte do Dom Manuel. O Dom Manuel morre, o seu sucessor, que a gente ainda vai falar dele, o Dom João III, vai nomear em 1525 o João de Barros como, deixa eu conferir aqui, tesoureiro das casas da Índia, Minas e Ceuta. Em 1533, ele vai ficar nesse cargo até 1567, o Dom João III o nomeia feitor das casas da Guiné e Índia. Então ele tinha essa função, né, de espécie de líder, né, de dirigente das feitorias da Guiné e Índia. Tem uma informação aqui do Marques Rebelo que eu não consegui encontrar em outras fontes, tá? Então eu não sei se ela está correta, mas ele diz que em 1531 o João de Barros se tornou cronista-mor do Reino de Portugal. Eu não consegui conferir, né? Não encontrei essa informação em outro lugar, então eu não tenho certeza. Independente de ser cronista-mor ou não, ele era o maior cronista do seu tempo, tá? Historiador, registrava fatos históricos como ninguém no seu tempo. Em 1535, aqui é uma informação muito curiosa, o rei de Portugal vai fazer dele um donatário no Brasil. Então a capitania do Maranhão foi dada a ele. Ele foi o donatário do Maranhão. Mas ele nunca vai vir no Brasil. Ele vai se associar com outros dois amigos, o Fernando Álvares de Andrade e o Aires da Cunha. Já falei do Aires da Cunha aqui. E os três vão organizar uma viagem para o Brasil, só que o João de Barros não vem. Vêm os outros dois sócios e dois filhos do João de Barros. Mas essa viagem foi um desastre absoluto. Para vocês terem uma ideia, houve um grande naufrágio, mais de uma das embarcações deles naufragou, uma delas se perdeu. Os náufragos sobreviventes uns vão parar em São Luís do Maranhão, outros vão construir barcos improvisados, vão parar nas Antilhas. Com muito custo ele conseguiu reencontrar os dois filhos dele. Teve problema com índios bravos aqui no litoral do Brasil, então realmente foi uma viagem desastrosa. Quando eu estiver falando das capitanias, eu vou fazer pelo menos um vídeo sobre esse assunto. Bem, então já falei que ele foi o maior historiador da sua época. E por que ele foi o maior historiador de sua época? Então, para usar as expressões aqui do Marques Rebelo, o Marques Rebelo disse que ele tinha um grande apuro no uso da linguagem, que ele tinha um estilo admirável. Inclusive ele destaca que o estilo que ele usava tinha uma conotação, um acento épico. Ele era um escritor muito autêntico, né? Então ele não procurava agradar seus superiores, apesar de ter assim, um tom muito elogioso na obra dele.
E uma riqueza indiscutível, a maior riqueza de informações sobre o período vem das obras do João de Barros. Que obras são essas? Ele escreveu uma obra chamada Décadas da Ásia, que é um grande resumo dos descobrimentos portugueses. Inclusive esse livro, Décadas da Ásia, né, digamos assim, com uma forma diferente, né, mas ele inspirou Camões a escrever os Lusíadas. Então, muito do que Camões escreveu foi inspirado no João de Barros, tanto na forma de escrever, mas também os Lusíadas, vocês sabem que relata a história dos lusos. E muitas dessas informações o Camões colheu também no João de Barros. Ele escreveu também um livro muito conhecido, né? Muita gente que estuda literatura ou que é curioso de literatura já ouviu falar, que é a Crônica do Imperador Clarimundo. Era uma novela de cavalaria, conhecida, famosa, tá? E ele escreveu também uma gramática da língua portuguesa, muito comum nesse período aí, nesses séculos aí, século XV, XVI, estava havendo, digamos assim, uma valorização maior das línguas vernáculas, né, das línguas locais, em detrimento do latim, que, não sei, talvez até por influência da Reforma Protestante, né, que veio com essa coisa de traduzir a Bíblia para os idiomas locais. Então começou a haver uma valorização maior desses idiomas. E ele escreveu uma gramática da língua portuguesa e escreveu também um livrinho sobre a arte de ensinar a ler. Eu esqueci o nome desse livrinho, mas ele escreveu isso também. Então tá aí, João de Barros, historiador português, historiador e literato português do século XVI. Espero que vocês tenham entendido aí. Completamos mais uma semana. Hoje esse é o vídeo de número 85, né, dessa temporada que eu comecei aí desde o início da quarentena. A gente já está aí quase 4 meses, né, ou de quarentena ou de lockdown. Aqui em Pernambuco as coisas já começaram a abrir, mas como a gente vê outros estados aí fechando, abrindo e depois voltando a fechar, a gente não entende o que está acontecendo. Provavelmente alguma malícia muito grande da parte desses governadores. Mas enquanto eu não voltar a trabalhar em escola, as escolas não reabriram ainda, enquanto isso não acontecer, eu vou postando um vídeo de segunda a sexta, um vídeo por dia. E quando a gente retornar às aulas normais, eu vou ver como é que eu vou organizar, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês.